Fala galera, e nessa segunda-feira tem jogos sim, do Campeonato Brasileiro, Bahia e Santos. E outro jogaço também, Grêmio, Corinthians, ou seja, Corinthians e Grêmio na Neoquímica. Vamos começar a falar de Bahia e Santos. O Bahia hoje tem uma diferença de 4, 5 pontos, né, em relação ali, um tem 21, outro tem 25, 4 pontos, e precisa distanciar. O Bahia ainda está colado aí naquela zona de rebaixamento, e o Santos vem num momento horroroso. Né? Caiu mais um treinador, momentos difíceis, um grande candidato. O Santos é aquela morte anunciada que se vem falando de uma possível queda no Campeonato Brasileiro. Está muito mal, está jogando muito mal, não se encontra dentro de campo, muitos garotos, enfim, contratou vários jogadores, não deram certo. Até agora o time não vem jogando bem e é difícil. O Santos está num momento dificílimo e um confronto direto de 6 pontos. Pega um Bahia motivado que vem de uma grande vitória diante do Curitiba, fora de casa, e agora jogando com um apoio total e restrito da sua torcida. Esperamos um grande jogo pela qualidade que se tem o Bahia, e o Santos ainda não demonstrou essa qualidade. O Bahia vem crescendo pouco a pouco dentro da competição, seu treinador saiu, chegando o Rogério Ceni, e motivado, com a vitória fora de casa, o Rogério já assumindo, e a gente que conhece o Rogério sabe da exigência dele em relação a seus times, na marcação, na maneira de jogar, em busca do gol. Então o torcedor do Bahia está feliz com a estreia do Rogério, ganhando fora de casa e agora em casa jogando contra a equipe do Santos. Um Santos que precisa melhorar muito. Só um milagre para tirar o Santos dessa situação tão difícil que está no Campeonato Brasileiro, porque está jogando muito mal. A gente sabe que uma vitória, né, o Santos começa a pensar em sair desse Z4 aí, né, mas precisa melhorar muito. Tem muitos jogos ainda pela frente. Dá para sair sim. Muitas contratações foram feitas e alguns jogadores precisam render um pouco mais. Jogo de 6 pontos, jogaço de bola entre Bahia e Santos em Salvador. Bom, amigos, agora falar a respeito de outro jogaço de bola, né? Corinthians e Grêmio. Corinthians também está ali naquela zona um pouco embaixo, né? Precisa ganhar dentro do seu domínio, dentro do seu campo para conseguir o seu objetivo, que é sair dessa zona de desconforto, né? Como o Santos também está, o Corinthians também está. O Santos numa situação pior. O Corinthians perdendo esse jogo aí começa a se complicar também. E o Grêmio é aquele Grêmio que está em terceiro, podendo com a vitória encostar um pouquinho no Palmeiras e encostar um pouquinho no Botafogo. Está muito distante, eu acho que a equipe do Grêmio não é uma equipe ainda. Eu sempre digo, se tem duas equipes que podem incomodar um pouquinho, é o Grêmio e o Palmeiras. Essa equipe do Botafogo, pelas duas derrotas já do Botafogo, hoje é 7 pontos, né? A gente vê 7 pontos do Botafogo para a equipe do Palmeiras, e o Grêmio ganhando, encosta um pouquinho ali no Palmeiras, mas assim, para título mesmo, eu vejo com mais força Palmeiras e Botafogo. Claro que o Botafogo, independente de 7 pontos, para mim ainda é o grande favorito, tem que abrir o olho, tem que começar a ganhar jogos, e não pode deixar aí. Essa equipe bem treinada por Renato, é uma boa equipe, né? Renato, para mim, é um dos grandes destaques dessa competição, essa equipe do Grêmio, que ninguém acreditava, chegando aí em semifinais, aí, trabalhando forte na Copa do Brasil, né, com o Flamengo, trabalhando forte aí nos campeonatos que tem jogado, enfim, campeão gaúcho, né, campeão não, penta, né, ex-campeão gaúcho, e agora trabalhando aí na parte de cima. Eu acho que se o Renato conseguir essa equipe numa Libertadores direto, já é um grande feito, né, pelas contratações que foram feitas, os jogadores saindo, mas esse é o Renato Gaúcho, que sempre se reinventa e reinventa esse time do Grêmio, capitaneado e pela força também da sua torcida e do Luizito Soares, né? Luizito Soares realmente, a gente tem que sentir um orgulho do que ele vem jogando no Brasil, ninguém esperava, e ele realmente está muito bem, e eu acho que isso é bom para o nosso futebol brasileiro, ter recebido ele. Eu tenho certeza que ele vai embora agora, já tem um acordo em dezembro, então sempre ver o Luizito Soares jogando é um orgulho e um prazer pela qualidade técnica, por tudo que ele fez ao longo da sua vida como atleta e como profissional. Então, o Grêmio muito bem com a sua torcida, com o seu treinador, né? E o Corinthians, muita pressão em cima do Vanderlei, em cima da sua comissão técnica, mas eu digo ainda que o Vanderlei na sua chegada melhorou muito o que a gente se via, né? Às vezes não pratica um grande futebol, mas tem revelado jogadores, a gente sempre espera mais desse time do Corinthians, mas no geral eu acho que está fazendo um bom papel o Vanderlei em relação ao Corinthians. Então, jogo bom de bola, jogo bom de se ver. Tenho certeza que a torcida do Corinthians, que é fanática, vai lotar o Neoquímica e vai empurrar seu time para tentar uma boa vitória diante do Grêmio, e o Grêmio tentar uma vitória para encostar ali no Palmeiras e no Botafogo. Jogaço de bola entre
Corinthians e Grêmio. Fala galera, Esporte da Sorte, meu amor, Esporte da Sorte, nosso amor, vai lá e acessa jogos do Campeonato Brasileiro. O Corinthians joga contra o Grêmio e o Bahia pega o Santos. Vai lá e acessa, carimbo do xerife Ricardo Rocha. Esporte da Sorte, nosso amor. Valeu, um beijão e um bom início de semana a todos. Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana movimentado nos campeonatos brasileiros, né? Séries A, B, C e também D. Teve também final da Copa do Brasil. Vou comentar um pouquinho do que aconteceu no jogo entre ABC e Sport. Eu vi um Sport muito abaixo do que se era esperado, né, para a equipe. O Sport precisando do resultado, o ABC também, mas o ABC está praticamente rebaixado nesta Série B. Mas eu vi um Sport pouco efetivo. O Sport teve algumas ações, mas muito pouco para quem estava precisando e vinha pressionado nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Nos últimos 5 jogos, o Sport pontuou muito pouco, jogou muito pouco também. Jogadores que, para mim, poderiam render mais, e eu tenho certeza que o Sport pode retomar esse caminho de vitórias. Começou agora vencendo o ABC por 1-0, um jogo tecnicamente abaixo dos dois lados, mas eu vi um Sport tentando um algo mais, mas é muito pouco esse algo mais, pela equipe do Sport, pela projeção que o Sport tem, por tudo que o Sport fez nessa Série B. Para vocês terem ideia, o ataque mais efetivo de todos os campeonatos no Brasil é do Sport. Então o Sport está deixando muito a desejar. Nesse último terço de campo, o Sport precisa trabalhar para ontem toda essa movimentação, precisa melhorar. O Sport vem aí de uma vitória agora contra o ABC por 1-0, gol do Diego Souza, entrou no segundo tempo, se movimentou muito pouco, falta ritmo de jogo ao Diego, que isso é normal, pelo tempo inativo que ele está, né, desde março, final de março, na verdade é muito tempo para um jogador, o jogador sente. Quem viu a partida viu que o Diego Souza estava sem ritmo de jogo, procurando alguns espaços, e não é à toa que em uma das jogadas o Rosales chuta em diagonal, o zagueiro do ABC bobeou, que ficou entrando para dentro da área a todo momento, e o Diego Souza foi acompanhando, a bola sobrou ali para ele, ele feliz pelo local, ele foi e fez o gol, 1-0, gol do Sport. E eu vi uma movimentação bem bacana, e muitas pessoas me perguntaram, essa movimentação do Diego Souza com Wagner Love, como é que seria? E se mostrou muito claro que quem vai ficar de número 9 será o Diego Souza quando entrar nas partidas, certo? E o Wagner Love ele recua um pouquinho para dar uma qualidade melhor. Eu vejo que o Wagner Love ele tem isso, mas isso vai acontecer algumas vezes. Não vejo acontecendo já nas próximas partidas, o Diego Souza de titular, o Wagner Love recuando, senão vai prejudicar também o Wagner Love. Mas o Sport venceu, é o mais importante, vencer, coisa que não vinha acontecendo. E agora dá sequência. O Sport tem mais 3 jogos aí importantes. O Sport vem pro tudo ou nada nesses próximos jogos. Em 4 jogos eu falei, o Sport precisa fazer no mínimo 9 pontos. Já ganhou 3. Quem sabe não consiga esses outros pontos nos próximos jogos e o Sport consiga se consolidar ainda mais nessa Série B e no G4. Lembrando que se o Sport vem tropeçar novamente, essas equipes de baixo também estão chegando muito forte. Hoje o Sport é o atual 3º colocado. Você vê o próprio Vitória vencendo dentro de casa, você pega o Guarani com uma vitória muito boa e uma arrancada muito bacana com o Bertolozzi. Eu vejo que essas equipes chegam muito forte para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B, tá bom, pessoal? Também comentar um pouquinho sobre Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo. Baita de um jogo muito movimentado, quebrou recordes aí de bilheteria, 26 milhões, mais de 26 milhões de reais, é muito dinheiro para uma partida. Final de Copa do Brasil, você vê que o São Paulo conseguiu anular as principais peças do São Paulo, né, do Flamengo. São Paulo eu vejo que com o elenco que tem, com os investimentos que vem fazendo, é muito pouco a produtividade da equipe do Flamengo. O São Paulo tem que acordar para ontem. Algumas situações me chamam a atenção. Eu vejo o São Paulo um pouco deslocado do grupo. Teve a situação também que, quando acabou o primeiro tempo, ele saiu antes da partida. Enfim, ele deve ter ido ver alguma situação com os seus analistas e tudo mais, mas o treinador normalmente ele não faz isso. E também teve uma situação que o Gabigol, no final do jogo, foi lá, soltou um beijo para o Dorival Júnior e tudo mais. Enfim, algumas situações que você vê que o Flamengo não está unido. O Flamengo precisa acordar para ontem pelo elenco que tem, pelo plantel que tem, pelos investimentos que vem fazendo nos últimos anos, porque se ele não acordar, ele vai ficar também sem a Copa do Brasil. São Paulo venceu com méritos 1-0, o Dorival Júnior deu um nó tático na equipe do São Paulo, jogou demais, povoou o meio de campo, explorou muitos contra-ataques, e o Calero consegue fazer um belíssimo gol, uma levantada ali perfeita, jogada com a mão, como a gente mesmo comenta muitas das vezes. O Calero foi lá, foi fatal, 1-0, e o Flamengo
queria buscar esse resultado, mas o Sampaoli, por mais que tenha algumas peças, ele não está fazendo essa equipe do Flamengo rodar, fazer com essa equipe do Flamengo que cresça, que é o mais importante. O Flamengo, para mim, jogou abaixo do que se era esperado pelas peças e também pelos investimentos. Parabéns ao São Paulo, parabéns ao Dorival por ter conseguido jogar no Maracanã, com mais de aí 45 mil torcedores, fazer uma excelente partida e agora leva um bom resultado para o Morumbi. Agora é tudo ou nada nessa final da Copa do Brasil, tá bom, pessoal? Então você já sabe, curta, compartilhe baixando o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral, vem embora pro site do Xerife, ricardo-rocha3.com, e a hora de faturar aqui, ó, Esporte da Sorte, meu amor, nosso amor, com apenas R$1 você já começa a fazer suas apostas, vem embora, Esporte da Sorte, é muito mais que bet.